será que o perfeccionismo está atrapalhando o seu emagrecimento? Qual que é a sua visão do que é o perfeccionismo? É uma qualidade ou é um problema, algo que termina te atrapalhando? Por que que isso é importante? Porque muitas vezes o perfeccionismo está na base de uma dificuldade em mudar, de uma dificuldade em emagrecer, adotar hábitos saudáveis. Estranho, né? Porque normalmente a gente associa o perfeccionismo com alguém que quer tudo perfeito, que busca a perfeição e é exigente e que trabalha arduamente, faz e refaz e olha nos detalhes. E até a gente consegue imaginar que não seja algo tão positivo, no sentido de que traz um sofrimento para a pessoa, ela, né, muito exigente, tem uma dificuldade de finalizar as coisas, porque sempre acha que não está boa o suficiente, não está bem feito, tem que fazer de novo. Mas, na verdade, o perfeccionismo é muito mais do que isso e ele prejudica em muito o nosso bem-estar, a nossa autoestima, a nossa motivação e daí atrapalha em muito também um processo de emagrecimento. Eu mesma posso falar do perfeccionismo não só como psicóloga, como profissional, mas como pessoa, porque desde pequena, desde criança, que eu me entendo por gente, eu não tenho nem memória, algumas histórias eu sei porque minha mãe me contava, minha tia, minha avó. Eu sempre fui muito perfeccionista e isso me trouxe um sofrimento enorme e hoje, né, com esse esforço, com esse projeto aí da leveza, não só no emagrecimento, mas eu tenho a leveza como um valor na minha vida, eu sempre busco ser leve, ter relações leves, né? Eu sempre fui muito exigente. Eu, por exemplo, na escola, se eu não tirasse 10, se eu tirasse 8, 9, eu não estava satisfeita, eu chorava, eu sempre exagerei, né? Assim, no estudo, na arrumação, eu era aquela criança assim que o quarto era impecável, eu ficava extremamente estressada se alguém viesse e bagunçasse, e claro, né? Eu tinha uma irmã mais nova e ela fazia isso. Ela brincava no meu quarto, bagunçava minhas bonecas, bagunçava o cabelo delas, porque eu tinha uma coisa assim, a boneca vinha de um jeito na caixa e eu preservava assim ao longo dos meses, anos, né? Não penteava, não fazia nada, enfim. Então, o que que isso me trouxe? Muito sofrimento, muito peso, muita crítica, muita desqualificação. A gente vai, né? Na adolescência, por exemplo, eu comecei todo esse questionamento que vocês devem conhecer, de me achar feia, desengonçada, cheia de defeitos, meu peito é pequeno, minha bunda é grande, minha cintura não sei o que, a gente acha, né? E de me comparar com as colegas na escola, de me comparar com as modelos nas revistas, né? Na minha época não tinha rede social para a gente se comparar, mas hoje em dia é uma grande fonte de sofrimento e de problemas emocionais e psíquicos mesmo, principalmente nas nossas jovens, é essa comparação das redes sociais, ainda mais que nas redes sociais, assim como nas revistas na época, né? Eles já usavam aí de deturpação, melhoria da imagem, então a gente está se comparando com uma imagem que realmente é perfeita, né? Uma foto ali modificada, então a gente nunca vai estar nem perto, né, das modelos da minha época ou das celebridades ou das pessoas aí na rede social. Então a gente começa a destruir todo o nosso amor próprio, nossa autoestima e aí a motivação. Porque, bom, se você se acha um lixo, por que você vai cuidar de você mesma? Ou como você vai ter motivação para você fazer, né, investir nos seus projetos, como um projeto de emagrecimento, um projeto de ficar em forma, fazer exercícios. Então, ele é muito, na verdade, destruidor, o perfeccionismo. Ele não é uma qualidade, ele pode até ser um transtorno, né, um transtorno mental. No mínimo, ele é uma dinâmica de pensamento, vamos dizer assim, uma forma de pensar, em que a pessoa só aceita ou só se aceita, porque é um esquema de pensamento que se volta contra a pessoa, só se aceita se for perfeita. Então, há um padrão
Isso é importante de você analisar para identificar um padrão de pensamento radicalista. Um padrão de pensamento que é no tudo ou nada, o preto ou branco. Ou então, ou é perfeito ou não serve. Não presta. Não tem valor. Normalmente a gente volta para nós mesmos esse julgamento tão severo e tão radical, tão tudo ou nada, tão preto ou branco. É algo que você tem que fazer um exercício de sair de si, se observar, observar quais são os padrões do seu pensamento e se encaixa nesse padrão, né? De ter uma exigência muito alta, uma exigência rigorosa, em que não é possível aceitar menos de 10, como eu era quando criança, aceitar menos do que a perfeição. E o que isso nos traz? Nos traz a impossibilidade de ter qualquer valor ou de ter qualquer resultado, porque ser perfeita ou ter alguma coisa perfeita é muito raro, se não impossível, né? Você pode até tirar um 10, mas se você olhar bem a prova, você vai achar algum probleminha ali. Então, para o perfeccionista, é impossível a satisfação, a aprovação. Esse é um outro ponto, a necessidade de aprovação do outro, né? Porque eu preciso, então, se eu não me considero com valor, se eu não me considero boa o suficiente, porque eu não sou perfeita, eu preciso geralmente dessa confirmação externa de que eu sirvo para alguma coisa, de que eu tenho algum valor, para eu ter algum consolo. Só que nunca é o suficiente, porque também a exigência é tão grande que mesmo que o outro confirme que algo que eu fiz ou algo na minha pessoa é bom, tem valor, é muito efêmero. Logo, eu já preciso de novo daquela confirmação, eu duvido daquela confirmação, eu questiono. Então, acontece muito com aquelas pessoas assim, que você fala, nossa, como você tá bonita nessa roupa. Ah, não, isso aqui foi comprado na promoção. Ah, não, mas isso aqui tá velho, tem mais de 10 anos. Ah, que isso, olha só, tá até aqui uma gordurinha na minha cintura, não tá muito legal não. Então a pessoa não consegue nem receber um elogio. E depois ali da adolescência, esse padrão de pensamento que eu tinha, esse nível de exigência, foi desqualificando, foi destruindo a minha relação positiva com o meu corpo. Iniciei uma relação bem perturbada com a comida, né? E aí comecei a tentar emagrecer, fiz uma primeira dieta, aí consegui, achei maravilhoso, mas depois voltei para minha alimentação ali normal de adolescente, engordei de novo, comecei com as dietas malucas, enfim. Então, ao final desse processo, para resumir a história, eu estava destruída, né, com uma autoestima péssima, e engordei ali mais de 20 quilos, aproximadamente 25 quilos, depois de alguns anos, nessa briga comigo mesmo, de não me achar boa o suficiente, não achar que eu tivesse valor. Então, foi preciso ali muitos anos de terapia, de trabalho, de resgate ali da minha autoestima, do meu valor e de mudar o esquema do meu pensamento, mudar a minha mentalidade, a minha mente. Por isso que eu falo que não adianta a gente fazer um tratamento, um trabalho de fora para dentro, né? Agora eu vou fazer uma dieta, vou mudar meus hábitos, meio que por imposição. É um trabalho que é de dentro para fora, né? Então eu fiz vários anos de terapia, de análise, estava já fazendo faculdade de psicologia, me questionando o tempo todo, me trabalhando, para eu começar a entender e aceitar que, mesmo não sendo perfeita, ou apesar de ser imperfeita, como todas nós somos, eu era boa, eu tinha valor, meu corpo era bonito, a minha pessoa era interessante, era atraente, em vários sentidos, né? O físico e como pessoa. E hoje eu consigo ter uma leveza maior.